Você sabia que as fobias podem ser transmitidas geneticamente? Isso mesmo que você ouviu. Um estudo feito com ratos comprovou que episódios traumáticos podem alterar quimicamente o nosso DNA, fazendo com que gerações seguintes herdem esses genes que provocam essas fobias irracionais. Então, se você tem alguma fobia, me acompanhe nesse vídeo que você pode descobrir coisas que você não tinha conhecimento. Então, se você tem algum medo irracional, algo que você não sabe de onde vem, continue me acompanhando nesse vídeo que eu vou te explicar o que é isso. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito e explicar o que no dicionário quer dizer, eu vou trazer o significado de uma forma com história, tá? Eu vou contar uma história que remete à origem desta palavra fobia. Então, havia uma vez, e não havia uma vez, Phobos. Era uma menina e era filha de Marte, que é o deus da guerra. Ela se vestia de um jeito muito estranho. Não usava sutiã, calcinha, nada, e em cima do corpo nu jogava-se uma pele de leão. E então, dessa forma, ela acompanhava o pai dela aos campos de batalha. Quando os combatentes a viam, eles pensavam estar diante de um fantasma. Então, eles fugiam apavorados. E o pai dela, Marte, o deus da guerra, ia colecionando vitórias e vitórias. Hoje, a Phobos, ela não assusta ninguém, nem mesmo um passarinho pequeno. Porém, ela deixou uma senhora herança para todos nós, que é justamente a palavra fobia. Esse vocábulo quer dizer medo, mas é um medo muito grande, incontrolável, exagerado. No dicionário, esta palavra está definido que ela vem do grego e que quer dizer, como eu já falei, um medo exagerado, um pavor, uma aversão. Por exemplo, hidrofobia, que é aversão à água, né? Medo de água. Claustrofobia também é um outro temor, uma outra fobia que quer dizer o medo de lugar fechado. A fotofobia é a aversão à luz. E também tem xenofobia, uma aversão a estrangeiros. Tem todo tipo de fobia, né, gente? Mas, voltando então para essa descoberta científica. Como que foi feito isso? Os pesquisadores de uma Universidade Emory, lá em Atlanta, descobriram que se uma situação causar algum tipo de trauma em alguém, ela não provoca só alterações estruturais no cérebro da pessoa que viveu, mas também ela promove mudanças genéticas no nosso DNA. Como que eles chegaram a essa conclusão? Eles pegaram os ratinhos e colocaram, fizeram eles associar o cheiro de uma flor de cerejeira com choques elétricos. Então, quando os ratinhos cheiravam a flor, eles levavam um choque. Então, eles associaram que se sentisse aquele cheiro, automaticamente eles levariam choque. E ninguém gosta de levar choque, né, gente? Nem mesmo os ratinhos. Então tá, assim foi feito. Depois que os animais se reproduziram 2 gerações acima, vou traduzir isso aqui para nossa família. O que são 2 gerações acima? Acima de mim, então, tem os meus pais, minha mãe, meu pai, e antes deles, meus avós, maternos e paternos. 2 gerações acima, então vamos supor que foi feita essa experiência na geração dos meus pais. Aí 2 gerações seria a minha geração e a geração dos meus filhos, das minhas filhas, que seria a 2ª geração. O que é mais intrigante que eles descobriram é que depois que esses animais se reproduziram, as crias, quer dizer, no caso que eu traduzi aqui, no caso a minha filha, também temia o cheiro da flor de cerejeira. Veja, ela não passou pelo trauma, ela nunca ouviu falar disso,
mas ela sente um pavor terrível do cheiro da cerejeira. Por quê? Porque o antepassado dela foi feita essa experiência e ele associou, então no trauma, ele foi criado um trauma com aquele cheiro. Isso foi reverberar na geração seguinte, 2 gerações depois. Essa descoberta, ela sugere então que certas informações e experiências podem ser transmitidas aos descendentes, também de forma biológica. E não apenas por meio da linguagem, como a gente aprende, ou de vivências pessoais. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que não só por meio de palavras, do que a gente aprende com os nossos pais, os nossos professores, pessoas que têm autoridade sobre nós, os políticos, a escola, enfim, a sociedade como um todo. Não só por meio, então, da linguagem e da vivência do que nós vivemos aí diariamente com as nossas famílias, mas também de forma biológica, ou seja, diretamente no seu DNA. Você não tem como que quase que escapar disso, não é mesmo? Então, esse mecanismo de transmissão genética da memória é de grande interesse para nós, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, neuropsiquiatras. Isso é informação para todos que têm interesse em saber como que isso funciona. Então, assim como existe a possibilidade de a gente herdar uma doença genética que vem de um ancestral, como o câncer, por exemplo, que a gente percebe que se repete, também existe chances da gente receber dos nossos ancestrais essas propensões para essas patologias psiquiátricas, como é o caso do que eu estou explicando aqui, as fobias, por exemplo, a ansiedade, o transtorno de estresse, várias situações que podem ocorrer aí na vida da pessoa que traga esse sentimento de volta. Então, se você tem, por exemplo, fobia de aranha, mas você nunca teve nenhum trauma com aranha, o motivo pode ser esse encontro dramático de algum ancestral, alguém que veio antes de você com a aranha. Como assim, Fabrícia? Vamos supor, por exemplo, que a sua avó teve um trauma muito grande com a aranha. Sei lá, a aranha estava em cima dela e ela levou um susto, teve aquele trauma e aquele registro ficou ali armazenado dentro dela. Ela não soube lidar com aquilo, teve um pavor, esse registro ficou gravado na memória dela. E essa é a nossa avó, uma ancestral nossa, com trauma com aracnídeo. E daí eu chego aqui no mundo sem saber dessa história e de repente sinto um pavor enorme, um temor assim exagerado de algo que não tem lógica, assim, racionalmente falando, algo que seria meu, não é meu, percebe? Nesse caso, então, o que acontece? Essa aracnofobia, essa fobia de aranha, ela se manifesta como um mecanismo de defesa armazenado nos genes das famílias. Isso é o que se denomina memória transgeracional. E isso, gente, fica registrado na memória da nossa família tudo. O campo morfogenético registra tudo. As vitórias, os fracassos, o que a gente traz de bom e de não tão bom, tudo provém desse campo de informações da nossa família. Esse artigo ele foi publicado numa revista científica americana e, segundo um dos publicadores, essas experiências antigas dos nossos pais, avós, bisavós, podem influenciar então a estrutura e o funcionamento do nosso sistema nervoso, né? Então, essa é uma observação muito importante de se fazer, porque às vezes nós não conseguimos achar a causa daquele medo e ele está numa memória transgeracional. Os pesquisadores continuam aprofundando os trabalhos, isso é epigenética. Se você ficou curioso e quer saber mais então sobre esse tema, a área da biologia que estuda esse tipo de fenômeno é a epigenética.
Mas se você tem alguma fobia, um medo, uma estagnação na vida, um sentimento de abandono, uma tristeza que você não sabe de onde vem, e você não consegue explicar o que é, de onde vem, eu te aconselho a fazer uma sessão de constelação familiar, que vai trabalhar exatamente essas questões dessas memórias transgeracionais, entre outras coisas, óbvio, e ela vai lá na raiz do conflito, encontra a causa da fobia. Pode ser ela advinda da sua ancestralidade ou de você mesmo, mas ela consegue acessar esta informação, traz à luz aquilo que estava submerso ali naquela história, e aí você consegue seguir para o mais da vida. Se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, curta, comente, compartilhe com seus amigos e familiares e venha fazer constelação. Gratidão por me ver até aqui. Eu vejo você. Ubuntu para você. Até mais, gente!